Fala galera, eu sou o André Araújo e você sabe como funciona o atletismo paralímpico? Hoje nós vamos conversar com Diego Lima, para-atleta de atletismo em cadeira de rodas. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Diego, sou atleta paralímpico da CETEF. A minha modalidade é o atletismo, qual eu pratico já há mais de 10 anos. E é uma honra estar participando do seu projeto, dando início aí, né, ao seu canal, às suas entrevistas no seu canal. E conte comigo aí para compartilhar minha experiência, contar um pouco da minha história como atleta, né? Para começar, eu queria que você explicasse o que é o atletismo paralímpico, como ele funciona. Certo. Eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu conheci o esporte paralímpico em 2008, através de uma associação ali da minha cidade. Nesse mesmo tempo, eu já conheci a CETEF, né, que é o clube que eu faço parte, e lá eu descobri várias outras modalidades além do atletismo. De início, eu conheci, nessa instituição da minha cidade, eu conheci o basquete e o atletismo. E aí, posteriormente, eu conheci na CETEF o tênis e cadeira de rodas, o vôlei sentado, e o esporte que eu sempre gostei de praticar foi o atletismo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu conheci o basquete em cadeira de rodas, eu também gostava muito, mas era um esporte coletivo, né? Então, eu sempre ali no início, conseguia conciliar o basquete e o atletismo. E foi através da CETEF que eu tinha os equipamentos, né, necessários para correr. Hoje, um atleta que corre numa cadeira de atletismo, é, esse equipamento hoje em dia tá mais disponível, né, mais acessível, mas quando eu comecei era raro ter esses equipamentos, e na CITEF eu consegui ter acesso a uma cadeira de atletismo, e com essa cadeira eu treinei, pude participar dos Jogos Paralímpicos Escolares na época, né, que estava inaugurando, que foi em 2009 e 2010. E desde então eu estou aí competindo, né? Atualmente, ano passado, 2025, eu fui campeão brasileiro nos 400 metros, e estou voltando agora aos treinos, e a rotina continua, né? Treino e visando já as competições, né? Como você falou dessa parte do treino, como é sua rotina de treinos durante a semana? Semana. Ok. Então, eu, além de ser atleta, também trabalho, né, na iniciativa privada. Então, além de ter que treinar, eu tenho que conciliar o trabalho, a faculdade também, e a família. Então, é uma rotina muito corrida para mim. Eu trabalho e aí, ao finalizar, eu vou para academia, também faço musculação, e depois ter que dedicar à família, né? E é uma rotina muito cansativa, cara. É de muita dedicação mesmo. Tem dia que a gente chega assim, esgotado em casa, mas quando a gente tem um objetivo, né, de alcançar é, o que a gente sempre sonhou, né? É, é o que nos motiva a continuar treinando, né? E quando a gente consegue um resultado grandioso em competições nacionais,
Então torna algo mais motivador ainda para a gente continuar seguindo nessa rotina cansativa, mas faz parte do processo. Eu imagino quão cansativo deve ser. É, e sobre o atletismo em cadeira de rodas. É, quais as diferenças entre os demais atletismos paralímpicos? Então, no atletismo, na minha modalidade, tem pessoas que correm, que são classificadas de acordo com a sua deficiência. Eu, por exemplo, eu sou um atleta que utilizo a cadeira só para competir. Eu não, na minha vida diária, rotina diária, eu não utilizo cadeira de passeios. Eu sou deficiente físico, nasci com paralisia cerebral e eu sou minha classificação é T34, que são atletas que têm paralisia cerebral e competem na cadeira de rodas. Então eu só uso a cadeira para competir. É um dos poucos aqui no Brasil. Inclusive o pessoal até estranha, você corre na cadeira e anda, mas tem toda uma classificação, né, para você dar início nas competições, né, você é classificado pela banca do CPB, né, e de acordo com a sua deficiência, você pode praticar aquela modalidade, ou se você ficar, não ser habilitado para aquela modalidade, tem outras. No meu caso, eu comecei no atletismo, né, como eu estava contando, só que 2 anos depois de ter iniciado no atletismo, eu fiquei inelegível, que é quando o atleta ele não está habilitado para competir naquela modalidade. Na época, eu fiquei inelegível, né, 10 anos, e então eu fiquei só no basquete e no tênis e cadeira de rodas. Experimentei outras modalidades, né? É, e também conheci o vôlei sentado, competindo em jogos escolares. E Tudo aí eu fiquei nele, na, tipo, hum, tudo na CETEF? tudo na CETEF. Tinha uma instituição na minha cidade, né? Porque o CETEF ele fica ali no centro de Brasília, né? Ali na Asa Sul. E eu morava um pouco mais afastado. Então eu praticava ali, treinava na instituição da minha cidade, que era praticamente uma filial da CETEF. Hoje a CETEF tem filiais, né, ali em torno do DF, que são os Centros Paralímpicos. Tem São Sebastião, tem professores lá que trabalham com o goalball, tem o rugby, cadeira de rodas, tem o vôlei também, que fica ali na Asa Norte. Então, cada ponto do DF ele tem profissionais atuando e levando o movimento paralímpico para essas regiões mais afastadas do centro, né? E então lá eu conheci todas essas modalidades e mesmo ficando inelegível após 10 anos, né? Eu ainda corria essas corridas de rua na cadeira e porque a corrida de rua ela não tem essa fiscalização ali, Classificação. essa necessidade de ter uma classe, né? Mas na época, como era provas oficiais, eu não podia participar. E em 2022 eu recebi um convite para poder passar por uma outra reclassificação, o qual eu fui aprovado, e desde então voltei a competir na cadeira de rodas, e no meu primeiro ano eu já consegui ficar entre os melhores do país, né, na prova de 200 metros, e de lá para cá, cada ano eu venho me superando nos meus resultados. Tem também os atletas que correm em pé, de acordo com sua deficiência, se ela é
inferior, superior. Então é assim, cada pessoa com deficiência assim que chega no esporte paralímpico, ela passa por uma banca de classificação e a partir dali ela vai ser apta a praticar aquela modalidade e vai depender só dela agora treinar e se dedicar para conseguir os seus resultados, né? Agora, falando sobre o acesso à modalidade. Caso eu, cadeirante, queira praticar o atletismo, como eu posso fazer? Então, você que é uma pessoa com deficiência, né? Se você quiser praticar, conhecer o atletismo, mas também não só o atletismo, outras modalidades, você pode estar procurando a CETEF, né, pelo site. Também tem outras associações, né, clubes esportivos paralímpicos que fazem esse trabalho aqui no Distrito Federal. Você pode estar lá fazendo o seu cadastro, passando por uma avaliação e ali tendo a opção de praticar não só o atletismo, né, mas conhecer outras modalidades, experimentar outras modalidades paralímpicas. E a CTF disponibiliza os equipamentos, né? Sim, a CETEF ela tem muitos equipamentos, né, cadeiras adaptadas para a modalidade, para o tênis e cadeira de rodas, para o atletismo tem algumas, porque o atletismo, ele a cada tempo que passa, as cadeiras vão se modernizando, né? Hoje em dia, eu corro com a cadeira de atletismo que eu consegui através de patrocinadores, através dos meus resultados, né? Eu consegui comprar essa cadeira. Ela não é de fibra de carbono, mas é uma cadeira já de alto rendimento que eu consegui. Mas, assim, aquele equipamento de iniciação, quando eu comecei, foi a CTF que me disponibilizou para me dar o início, e depois eu consegui comprar esse equipamento. Então, se você quiser conhecer o atletismo, eu, como atleta, e agora professor, né, que agora eu me tornei, na época que você me entrevistou, eu não era professor, né, eu estava me formando ainda, mas inclusive hoje eu já peguei meu CREF, né, e agora, além de ser atleta, eu também sou professor, e eu tenho alguns equipamentos, né, também como atleta, e se você quiser conhecer, eu me coloco à disposição para um dos meus equipamentos para você conhecer lá na pista de atletismo. Sim, ainda no equipamento. O quanto um equipamento, no seu caso, a cadeira, influencia no desempenho de um atleta. Sim, o equipamento ele faz uma diferença, mas não podemos deixar como atleta a responsabilidade só no equipamento, né? É, temos que treinar, se dedicar, a cuidar da alimentação, mas o equipamento ele faz uma grande diferença também. Quando eu voltei, eu tinha um equipamento que ele não tinha roda de carbono, não era feito na minha medida. Então, com esse equipamento eu consegui grandes resultados treinando. Mas quando eu peguei um equipamento ali melhorzinho, feito na minha medida, com rodas de carbono, eu consegui mostrar o meu potencial e consegui melhorar ainda a minha marca, né? Então, o equipamento que eu tenho hoje, ele é uma cadeira com a roda de carbono, com aqueles pneu tubular fino, né? A luva também é uma luva que é moldada de acordo com as medidas da sua mão, que faz diferença. Então, hoje em dia também no atletismo a gente tem o roller, que é um equipamento para a gente conseguir treinar
no dia que a pista estiver chovendo, a gente consegue treinar em casa, tem essa flexibilidade, né? Ou se a pista está fechada, é um feriado, a gente quer treinar, mas não pode ir para a pista, a gente treina ali no vôlei. Então, a modalidade, né, ela vem evoluindo a cada ano, né, principalmente com essas novas tecnologias, o que faz a diferença também, né, mas é preciso o atleta também se dedicar nos treinos, como eu te falei, eu não treino só na cadeira, eu tenho aquela parte da musculação também que faz uma diferença. Inclusive, eu até queria falar que o meu professor Juliano, né, lá na CETEF, que cuida dessa preparação na musculação, e o meu professor Pedro, que faz essa parte mais do trabalho na cadeira na pista, né? Então, eu tenho grandes profissionais também ao meu redor, me acompanhando. Isso também faz uma total diferença para o atleta conseguir bons resultados. Agora, quase finalizando sobre a visibilidade e apoio no esporte. O que você espera de um jornalista ao cobrir esportes paralímpicos? Sobre essa questão da visibilidade, né, eu venho notado desde que eu comecei que só tem aumentado e tem beneficiado não só o movimento, mas também os profissionais, né? Você mesmo agora você está iniciando um trabalho que é muito importante, né? Já participei de algumas entrevistas com outros profissionais, mas eu acho que quanto mais tiver profissionais com esse propósito de compartilhar o nosso movimento, né? Você também é uma pessoa com deficiência, então, eu acho que só tem a agregar, né? A gente está batendo esse papo aqui, mas eu tenho certeza que essa entrevista ela vai ficar registrada e vai poder chegar nos lugares mais afastados, né? Onde não tem aquela estrutura e onde aquela pessoa que vai estar assistindo pode estar descobrindo, né? Esse movimento paralímpico. Hoje, o nosso movimento é muito grande, mas ainda precisa chegar a muitas pessoas, a muitas crianças que não conhecem. E com essa questão da era digital, né, eu acho que só tem a agregar e vai fazer a diferença para o nosso movimento continuar evoluindo, né? Obrigado, Diego, por ter disponibilizado seu tempo e tal. Para encerrar, você quer deixar um recado para quem quer iniciar a prática no esporte? Para mim é uma honra estar participando dessa primeira entrevista no seu canal, né? Você é jornalista, né? Então, para mim é muito gratificante, cara, estar participando dessa primeira reportagem sua. É, sobre essa questão do incentivo que você falou, hoje eu tenho essa instituição que faz parte não, faz a diferença na minha vida, mas não só na minha vida, na vida de tantas pessoas com deficiência que existe aqui no Distrito Federal e no Brasil. E também aos meus patrocinadores, né? Eu, eu tenho o apoio de grandes empresas, uma daqui de Brasília, que é o ICP, e outra de Mossoró. Eu sou um atleta de Brasília e sou patrocinado por uma empresa de Mossoró. Então, essas instituições que eu faço parte e que me apoiam, elas têm um papel muito importante na vida não só do atleta, mas da pessoa com deficiência. Então, eu quero agradecer muito. Você que está assistindo esse vídeo, e tem alguma deficiência, eu quero convidar você para conhecer o esporte. Deixo aqui também à disposição
Você, jornalista que quer conhecer um pouco mais da nossa modalidade, estou à disposição para apresentar a modalidade e a conversar mais sobre esse tema, né, de esporte paralímpico. É, então, eu me coloco à disposição e muito obrigado por participar dessa entrevista. Obrigado por ter assistido até aqui esse primeiro vídeo do canal. Já curte, se inscreve e compartilha. Vejo logo, logo eu venho com mais.